Nos prostramos diante do Senhor, entregamos a Ele toda a canção, toda a melodia, toda a letra, todo o tom e todo o som. Amém? Mais uma vez aplauda o Senhor Jesus. Vamos celebrar o Senhor Jesus com alegria.
Hoje eu quero falar com você sobre pequenas atitudes que levam à morte espiritual. Romanos capítulo 7, no versículo 13, a Bíblia fala sobre algo importante que aparentemente poderia ser algo bom, mas que se tornou algo péssimo para a igreja. Diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Pecado que se transforma em malignidade. E a Bíblia diz que revelou-se um pecado por meio de uma coisa boa. Isto é algo que a palavra de Deus diz para nós, de maneira que o apóstolo Paulo aqui quis que tomássemos cuidado com as coisas pequenas que acontecem em nossa vida. O devocional do meu amigo Spurgeon dizia: cuidado com os seus leves pensamentos de pecado. Na hora da conversão, a nossa consciência está tão sensível que temos medo das menores coisas. Você se lembra quando você começou a vida com Deus? Quando você prezava pela sua atitude, suas palavras, o modo como que você vivia a vida? Para mim foi algo muito especial. Quando Deus me alcançou, lá pelo final da minha adolescência, eu não sabia como a palavra de Deus, a Bíblia, era uma coisa tão preciosa. Eu me lembro que eu pegava aqueles Novos Testamentos pequenininhos e eu devorava aquilo nas minhas horas de descanso no trabalho, e eu lia, relia, e cada versículo que saltava aos meus olhos era para mim uma grande descoberta. E eu tomava conta da vida e ficava atento com a menor possibilidade do pecado. E eu me lembro que as coisas foram se concretizando, caminhando, e logo depois, facilmente, a gente perdia a noção da preciosidade da Bíblia com o passar do tempo. E eu percebi como temos que tomar cuidado com isto. E diz Spurgeon que os recém-convertidos têm uma timidez santa, um divino temor de ofender a Deus. Mas, logo, logo, os pequenos cuidados e as pequenas coisas são removidas pela dura manipulação deste mundo, onde logo aquela jovem e bonita devoção, ela dá lugar a uma flexibilidade grande ao longo do tempo, e que nós vamos relativizando cada pensamento, cada coisa, e não vamos mais considerando como pecado, ou não percebemos mais que estamos indiferentes ao ofender a Deus. Diz assim ali, continuando aqui, devocional nossa: infelizmente, é verdade que mesmo um cristão pode ficar insensível de tal maneira que o pecado que uma vez o apavorava, nem mesmo o assuste mais. Aos poucos as pessoas se familiarizam com o pecado. O ouvido, perto do qual um canhão estourou, não percebe mais pequenos sons leves. Não é isso a nossa vida? Acostumamos com tanto barulho que os pequenos barulhos não ouvimos mais. Spurgeon disse que quem ouve um canhão estourando já não escuta mais um bater de porta. E assim é como um pecado, assim como a nossa vida. No início, um pecadinho nos assusta, mas logo dizemos: isso não é pequeno? Então vem outro maior e outro, até que aos poucos começamos a olhar o pecado como um mal pequeno, e então segue-se uma presunção mundana. Não caímos em grande pecado, na verdade, tropeçamos no pouco,
mas nos mantivemos de pé no principal. Podemos ter dito uma palavra profana, mas na maior parte da nossa conversa temos sido consistentes, a gente diz. Então, aliviados o pecado, jogamos uma capa sobre ele, o chamamos por nomes delicados. E não é assim que funciona a nossa vida? Estamos trabalhando, uma piadinha suja aqui. Mas eu vou participar da piadinha suja, mas na maior parte do meu tempo eu converso sobre a Bíblia. Às vezes, o roubo de uma caneta, às vezes até dizemos, é para a obra de Deus. Às vezes, eu não amo esta pessoa e eu faço questão de deixar claro entre nós. E assim vamos passando para as outras pessoas. Às vezes o momento de fúria não tem importância, mas lá na frente essa fúria se tornará algo muito prejudicial que destrói amizades. Hoje eu não vou ler a Bíblia, eu vou ler domingo na igreja. Ora, na igreja você vai, ela está lá na televisão para você ler a Bíblia, então não preciso mais levar a Bíblia. Para que eu vou ler a Bíblia? E assim, semanas após semanas, completa-se o ano e eu não leio a Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Concessões pequenas levam a um grande desastre. Na vida espiritual não é diferente. Eu orava sempre, oro só pela manhã, oro só com minha família no almoço. De repente, a oração da família do almoço se transforma num grande fardo onde ninguém quer mais fazer. Eu vou deixar de ir na igreja hoje, domingo que vem eu vou. E de repente, domingo que vem aparece um imprevisto. É como diz uma amiga minha que eu acho muito interessante, ela diz, pastor do céu, na hora do culto chegam os meus amigos. Eu falei, eu brinco, mas é o diabo que manda os amigos na sua casa na hora do culto, a não ser que você os leve para o culto. Mas daí um culto falta ali, outro culto chega os amigos ali, não vai um mês sem você glorificar a Deus e amar o Senhor? Não vou devolver o dízimo este mês não. E não é assim que funciona. Todos os meses nós nos acostumamos com aquela acréscimo no orçamento e logo, logo não somos mais dizimistas. E depois não sabemos porque paramos de prosperar. Porque Deus é mesquinho? Não. É porque Ele quer nos ensinar o que é a prioridade. Poucas concessões nos levam à morte espiritual. Eu finalizo aqui com esse texto precioso que diz, as pequenas raposas não estragam as uvas, um minúsculo coral não pode construir uma rocha em restos de um grande navio, pequenos golpes não fazem cair árvores grandes, gotejamentos contínuos não desgastam pedras? O pecado é algo insignificante? Ele feriu a cabeça do Redentor com espinhos, não se esqueça disso, e perfurou o seu coração. Ele o fez sofrer angústia, amargura e aflição. Se você pudesse pesar o menor dos pecados na balança da eternidade, fugiria dele como de uma serpente, e abominaria a mínima aparência do mal. Olhe para todo pecado como aquele que crucificou o Salvador e verá que é sobremaneira maligno. Pequenas atitudes vão levar a grandes concessões. Deus é fiel e para todos nós que pedimos para que a sua graça opere em nossos corações, Ele vai deixar e fazer com que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. A santidade não é um fardo. A santidade é algo que é promovida por Deus e operada por Ele no coração de todos aqueles que querem. E quando lemos a palavra de Deus e oramos frequentemente e participamos da comunhão da igreja, certamente o pecado terá menos poder em nossas vidas. Mas cuidado, não deixe que o pecado destrua a sua fé. O vírus é muito pequenininho, mas leva um corpo todo à morte.
assim também é o pecado em nossos corações e em nossas vidas. Que nesta semana você possa, por graça de Deus, perceber cada laço do pecado que quer te envolver e dizer não para ele e pedir para o Espírito Santo sempre te limpar, te abençoar e fortalecer a sua vida de santidade. Boa semana, que Deus enriqueça a sua vida e durante a semana, se Deus quiser, estamos juntos nessa comemoração do aniversário da igreja, que vai ser cada dia uma bênção. Fique na paz.